E agora teremos a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, feita em português. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. De facto, se estamos integrados nele por uma morte idêntica à sua, também o estaremos pela sua ressurreição. Palavra do Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos. É a primeira catequese desse ano de 2014. O Papa dedica hoje, então, a sua catequese ao sacramento do batismo. Essa é a temática de hoje. Depois nós teremos a síntese em várias línguas, entre as quais o português. E o Papa dá início. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Como dissemos antes, não é repleta como os outros dias a praça, mas são muitos os peregrinos presentes. Hoje iniciamos, diz o Papa, uma série de catequeses sobre os sacramentos. E a primeira se refere ao batismo. Por uma feliz coincidência, no próximo domingo, teremos precisamente a festa do batismo do Senhor. O batismo é o sacramento sobre o qual se funda a nossa mesma fé e que nos enxerta como os membros vivos em Cristo e na sua Igreja. Junto com a Eucaristia e a confirmação, forma a chamada iniciação cristã, que constitui como um único, grande evento sacramental, que nos configura ao Senhor e faz de nós um sinal vivo da sua presença e do seu amor. E pode nascer em nós uma pergunta: é verdadeiramente necessário o batismo para viver como cristãos e seguir Jesus? Não é, em fundo, um simples rito, um ato formal da Igreja para dar o nome ao menino, à menina? É uma pergunta que pode surgir. E a tal propósito, é iluminante, então, iluminador, quanto escreve o apóstolo Paulo. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos, então, sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Portanto, não é uma formalidade. É um ato que toca em profundidade a nossa existência. Não é o mesmo uma criança batizada e uma criança não batizada. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa uma pessoa batizada e uma pessoa não batizada. Nós, com o batismo, somos imersos naquela fonte inexaurível de vida que é a morte de Jesus. O maior ato de amor de toda a história. E graças a esse amor, podemos viver uma vida nova, não mais à mercê do mal, do pecado, da morte, mas na comunhão com Deus e com os irmãos. Muitos de nós não têm
a mínima recordação da celebração desse sacramento. E é óbvio, se fomos batizados pouco depois do nosso nascimento. Pouco depois do nascimento, né? Mas eu fiz essa pergunta 2 ou 3 vezes aqui nessa praça. Quem de vocês sabe a data do seu batismo? Levanta a mão. Quem sabe, levanta a mão. Poucos, hein? Poucos. Mas é importante. É importante conhecer qual foi o dia em que eu estou imerso naquela corrente de salvação de Jesus. Permito-me de dar um conselho. Mais do que um conselho, uma tarefa. Hoje, quando você chegar em casa, procurem, perguntem a data do batismo. Assim, vocês vão saber bem qual foi o dia tão bonito do batismo. Vocês vão fazer isso? Não sinto entusiasmo. Vocês vão fazer? E sim. É conhecer uma data feliz do nosso batismo. O risco de não saber é de perder a consciência daquilo que o Senhor fez em nós, da recordação do dom que nós recebemos. Então, acabamos por considerá-lo somente como um evento que ocorreu no passado. E também sem a nossa vontade, mas dos nossos pais. Por isso, não tem nenhuma incidência no presente. Devemos despertar a memória do nosso batismo. Despertar. Somos chamados a viver o nosso batismo todos os dias, como realidade atual da nossa existência. Se conseguimos seguir Jesus e a permanecer na igreja, mesmo com os nossos limites, com as nossas fragilidades e nossos pecados, é precisamente por causa do sacramento no qual nos tornamos novas criaturas e fomos revestidos de Cristo. É pela força do batismo, de fato, que, liberados do pecado original, somos enxertados na relação de Jesus com Deus Pai, que somos portadores de uma esperança nova. O batismo nos dá essa esperança nova, a esperança de ir pela estrada da salvação por toda a vida. E essa esperança, ninguém, nada e ninguém pode apagar, porque a esperança não delude. Vocês recordam disso, né? A esperança no Senhor não nos dá desilusão. Nós somos capazes, graças ao batismo, somos capazes de perdoar, de amar também quem nos ofende e nos faz mal. Consigamos então reconhecer nos últimos e nos pobres a face do Senhor, que nos visita e nos está próximo. O batismo nos ajuda a reconhecer isso. Nos ajuda a reconhecer na face daqueles que são necessitados, dos nossos próximos, a face de Cristo. E graças a essa força do batismo. E um último elemento que é importante. E faço a pergunta. Uma pessoa pode batizar-se a si mesmo? Eu não escuto. Vocês estão certos disso? Não se pode batizar a si mesmo. Ninguém pode batizar-se a si mesmo. Ninguém. Podemos pedir, desejar, mas sempre temos necessidade de alguém que nos dê esse sacramento em nome do Senhor.
Porque o batismo é um dom que é dado num contexto de solicitude e de partilha fraterna. Sempre na história, um batiza outro, o outro vai batizando, é uma corrente. É uma corrente de graça. Mas eu não posso me batizar a mim mesmo. Eu tenho que pedir a outra pessoa para que me batize. É um ato de fraternidade. Um ato de filiação à Igreja. Na celebração do batismo, podemos reconhecer os lineamentos mais genuínos da Igreja, a qual, como uma mãe, continua a gerar novos filhos em Cristo, na fecundidade do Espírito Santo. Pensamos então de coração ao Senhor que nos faça experimentar cada vez mais, na vida diária, essa graça que recebemos do batismo. Encontrando-nos, os nossos irmãos possam encontrar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus Cristo, verdadeiros membros da Igreja. E não se esqueçam, a tarefa de hoje, que era procurar, perguntar a data do meu batismo. Eu sei a data do meu nascimento, eu também tenho que conhecer a data do meu batismo, porque é um dia de festa. Obrigado. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, incoraggiandovi tutti a vivere il vostro battesimo come realtà attuale della vostra esistenza. Non lasciatevi rubare la vostra identità cristiana. Con questi auguri invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle benedizioni del cielo. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, encorajando-vos a todos a viver o vosso batismo como realidade atual da vossa existência. Não deixeis que vos roubem a vossa identidade cristã. Com estes votos, invoque sobre vós e vossas famílias a abundância das bênçãos do céu. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém.